Olá, amigos. Estamos aqui no podcast Delegado Entrevista e hoje temos a honra de receber a doutora Bruna Marim Rossato, advogada e presidente do Instituto Virada Feminina e coordenadora do GT Mulheres na Política da OAB-RS. Doutora Bruna, sua vida atribulada a ser mãe, advogada, especialista, presidente do Instituto Virada Feminina, coordenadora do movimento Mulheres na Política da OAB, entre todas essas situações do dia a dia. Como é a sua vida? Como é que você consegue conciliar todas as suas atribuições? Então, primeiramente, muito obrigada pelo convite, Álvaro. É um prazer estar aqui contigo nesse novo projeto que é muito bacana e que eu tenho certeza que vai ser um sucesso, vai ser promissor com tanta gente legal que está vindo aqui e é um prazer. Muito obrigado. Sempre me perguntam isso, como é que eu faço tudo isso, né? Mas é quando a gente vira mãe, a gente vira um polvo, né? A gente tem que fazer tudo que é possível e quase impossível para a gente conseguir coordenar todas essas outras funções. E aí eu acabo brincando que o que eu faço, que é a advocacia, que é trabalhar junto com as mulheres, né, para o empoderamento e para a busca da equidade, são quase que uma terapia para mim, né? Porque a questão da maternidade é atípica, né? A maternidade ela já é difícil para todas as mulheres, mas a maternidade atípica ela é muito mais, porque a gente tem muitas outras funções que não só da maternidade tradicional, né, de conhecimento, de alteração de tudo, né? Então, como eu gosto muito do que eu faço, da advocacia, do levar as mulheres para o patamar que elas devem estar, que elas ainda não estão. Então, para mim, isso não é difícil, assim, não que seja fácil na sua forma completa. Porém, é uma coisa prazerosa. Gosto muito da advocacia, gosto muito de fazer todos esses trabalhos e que me honram muito, porque eu tenho a consciência de que eu tenho um lugar diferente da imensa maioria das mulheres e por ter este privilégio, digamos assim, conquistado, né, com muito trabalho e muitas lutas, mas também uma grande responsabilidade, né, de quando nós somos uma das primeiras a estar em diversos cargos, a gente carrega uma responsabilidade também de que a gente faça tudo correto, tudo de forma a poder levar outras mulheres a esse patamar também. E houve resposta imediata das mulheres nesse movimento que tu coordena na busca dessa igualdade, vamos dizer, esse empoderamento da mulher? Então, nós temos um movimento, o Instituto da Virada Feminina, ele é um movimento internacional, nós temos em todos os locais do país e em alguns lugares fora do país, já esse movimento, a nossa presidente internacional é a Marta Lívia Suplicy. As pessoas até me olham assim, mas não é aquela do PT, né? E não teria problema algum se fosse, mas hoje ela é presidente do movimento da Fiesp, o movimento feminino na Fiesp em São Paulo. Então ela tem uma caminhada também incrível e quando ela me fez o convite e convocação para assumir aqui em Bento Gonçalves, foi realmente um prazer e um presente que eu recebi para poder coordenar esse movimento de forma com que aquilo que eu acredito, que são pilares diferentes daquilo que a gente trabalha de regra geral, assim, o que a gente trabalha em outros movimentos. Né? Acredito muito na necessidade de mais mulheres na política. Isso é um dos pontos que a gente trabalha aqui e que a gente está fazendo isso de diversas formas. Na capacitação técnica e no empreendedorismo feminino, acredito muito nisso também, porque a violência em si, a gente tem vários outros movimentos que fazem isso, fazem muito bem a questão do pós, né, da repreensão e da informação,
mas eu acredito, e o movimento Virada Feminina também faz isso, que a gente precisa de outros pilares, que é a questão da capacitação técnica, das mulheres aprenderem algum ofício ou se capacitarem e serem empreendedoras para que elas tenham a renda delas. Então, a gente está há 1 ano e meio praticamente, porque começou em março do ano passado, a gente fundou aqui em Bento Gonçalves. Nós temos já 2 legislações aprovadas no município de Bento, que uma é contra o machismo nas escolas e a outra é para não contratação de condenados pela Lei Maria da Penha pelo município. Então, o trabalho está sendo muito bacana, nós temos mais de 50 associadas já, que usufruem de diversos benefícios que a gente tem. E, continuando nessa mesma seara, como é ser uma mulher preocupada com as questões que envolvem mulheres na violência doméstica, assédios em diversos locais em que atuam e buscam o empoderamento delas, e ainda lidar com o atendimento na sua área profissional? Tu já falou assim, mas eu gostaria mais que tu falasse nessa área do assédio, que hoje é um caos, né, que a gente vê por aí seguido, né, o abuso do ser superior sobre a mulher que é empregada, ou até mesmo a mulher empreendedora, né? Muitas vezes não há o respeito devido. E a Virada Feminina, ela trabalha essa área também? Então, quando a gente é mulher, a gente sofre abuso de todos os gêneros, em todo momento, em todo lugar. Isso infelizmente, é uma realidade que a gente tem e que a gente precisa combater e falar cada vez mais. Quando as pessoas me dizem que a gente tem mais casos hoje, eu já contesto, porque a gente não tem mais casos, a gente só tem mais denúncias. E isso se deve à legislação Maria da Penha, às informações desses tantos programas que existem, também governamentais, né? Não só de ONGs e da sociedade civil, mas se deve sim à informação. E isso é muito importante, é muito salutar para que a gente possa modificar essa realidade das mulheres. Né? A gente tem casos super destacados na mídia ultimamente também, de casos horrorosos, e a gente sabe que isso acontece todo dia. Né? Nós estávamos conversando ontem, inclusive, né, sobre aquele caso que aconteceu foi em Igrejinha e dois feminicídios ontem, né? Em Santa Cruz. Em Santa Cruz. E tu falaste também sobre tentar modificar um pouco o atendimento nas delegacias especialistas nos casos das mulheres, para que isso seja também no final de semana. Claro que existem DPPAs, mas as DPPAs não estão adequadas para isso aí. Então, uma sugestão seria, né, quem sabe, né, fazer um atendimento especializado de mulheres só lá naquele local onde foi feito, inclusive, uma sala especializada, né, para que as mulheres se sentissem mais à vontade, não tivesse contato com nenhum homem ali, né, nem amigo, nem inimigo, ou seja, falasse diretamente com mulheres ali dentro. Essa seria assim, vamos dizer assim, uma iniciativa muito boa para as mulheres, no caso de denúncia, que muitas vezes chegam na delegacia e se sente acuada e muitas vezes vão fazer uma denúncia e acabam não fazendo. Então, quando eu fui presidente da Comissão da Mulher Advogada de Garibaldi, Carlos Barbosa, eu iniciei o projeto Mais Marias, que é o atendimento voluntário e gratuito das mulheres advogadas lá da subseção, para as mulheres vítimas de violência doméstica. E até o teu colega, e eu sempre digo, um grande amigo e parceiro de caminhada, o Dr. Clóvis, que é o delegado lá de Garibaldi, foi muito importante nessa caminhada e na realização do projeto Mais Marias, que acontece até hoje. E uma das deficiências do sistema, por mais que a gente tivesse o Dr. Clóvis e a delegacia, tanto de Garibaldi como de Carlos Barbosa, atuando em conjunto, o grande problema das mulheres da região, lá, Garibaldi, Barbosa, Barão, toda essa região, e Bento Gonçalves também, é que a nossa delegacia da mulher, que é tão competente, não atende aos finais de semana. Então, a gente sabe que as ocorrências, no seu maior número, são sexta-feira à noite e durante o final de semana. Então, essa é uma demanda que a gente precisa trabalhar. Independentemente de quem for e de quem estiver na questão governamental, isso é uma demanda que a gente necessita, para as mulheres e para os homens também. Né? Porque a gente precisa lembrar que a violência ela só acontece porque existem os dois atores. Verdade.
né? Então, a gente precisa trabalhar os dois. Então, essa demanda de ter mais efetivo, porque a gente sabe que isso não tem, não é porque os delegados e toda a estrutura não quer. Isso é uma questão de política pública, é do interesse de quem estiver governando, é o interesse de quem for eleito, né, trabalhar nisso. Então, é extremamente importante e tomara que a gente tenha isso no futuro breve. Esperamos, né? A senhora também tem um filho autista, tá? É por isso que eu falou da maternidade especial, né? E por isso também participa de um grupo de mães com filhos autistas, né, aqui em Bento. E esse grupo atua como e se o atendimento especializado existe e se não há, o que falta para que ele aconteça. Não há nada, na verdade. Isso é uma realidade dura, muito cruel e que o grupo em si ele surgiu em razão de uma demanda da Silvana, que é uma mãe também atípica, que fez uma denúncia no Notícias de Bento e a gente passou lá no Ponto e Vírgula, né, que eu também sou comentarista lá, e é uma realidade da imensa maioria das famílias de crianças atípicas, né, crianças atípicas de todas as deficiências, tá? Mas o autismo é muito mais, porque o autismo ele é pouco estudado ainda, então as políticas públicas são inexistentes. E aí, quando é inexistente, quando há o desconhecimento da situação, é muito mais difícil. Embora a gente já tenha uma legislação federal, e em razão do filho do Marcos Mion, que é um grande apresentador e tem a força que tem, né? Hoje está na Rede Globo, e isso nos facilita um pouco, né, essa visibilidade dele, porque foi em razão do Romeu, do filho dele, que a gente tem a legislação. Mas ela não é aplicada, né? Nós não temos muitos profissionais, né? Falta muita gente. E um dos pontos principais da minha história e da imensa maioria da história dessas famílias é que a própria informação ali de que isso existe, o próprio corpo médico, né, os pediatras, muitos ainda não acreditam que esteja no espectro autista, ou então demoram muito para encaminhar para um diagnóstico, e quanto mais demora, pior é para essa criança, porque o espectro autista ele tem um atraso em desenvolvimento, e cada criança é diferente. Cada autista tem alguma necessidade especial. Então, alguns têm outras deficiências físicas, motoras, enfim. Mas o transtorno do espectro autista, hoje ele tem a graduação em grau 1, 2 ou 3. Isso eu acho que é bem importante eu me aproveitar desse espaço para falar, né? Então, é o grau de suporte que a gente fala hoje, né? O grau que a pessoa, que é essa criança ou esse adulto, vai precisar de auxílio na sua vida, que é 1 ou 2 ou 3. Esses graus, eles podem ser reduzidos. E é por isso a importância do diagnóstico precoce e da intervenção precoce, né? De fazer várias terapias de forma precoce, para que essa criança tenha a maior possibilidade possível de ser independente, de ter uma vida razoavelmente normal. E isso não acontece muitas vezes pela ausência do diagnóstico anterior. A maioria das crianças tem diagnósticos nos 4, nos 5, nos 6 anos. E isso, infelizmente, atrasa infinitamente o tratamento. E isso, a consequência para a vida adulta é muito grande. E como esse diagnóstico é percebido pelo médico? Há algum exame especial para ser feito? Ou ele tem que ser no conhecimento mesmo? Na verdade, assim, os primeiros sinais, que são sinais quase que concomitantes entre todas as crianças, é a ausência da fala. Isso é um dos sinais, não é restritivo, tá? Porque o espectro, ele te dá uma infinidade de situações. Mas a ausência da fala, a ausência desse contato visual que a gente tem, a criança e o adulto não consegue, ele trabalha depois para conseguir. E aí essa ausência do contato visual determina uma ausência ou um atraso na fala.
né? E o chamar a criança e ela não responder, ela não olhar para o lugar, para onde estiver, ela não apontar, esses são sinais iniciais que podem ser percebidos desde os primeiros meses de vida. Então, essa é a importância de ter profissionais capacitados, para depois sim se determinar as diversas possibilidades que existem, né? Mas a existência a inexistência, na verdade, de políticas públicas é muito determinante para como as coisas vão acontecer. Infelizmente, as políticas públicas da saúde estão piores ainda. Parece que está tudo bem, mas na verdade... Na realidade, assim, atualmente o governo do estado do Rio Grande do Sul, ele lançou um edital, se eu não me engano foi no ano passado, para fornecer verba pública do estado para os municípios que tivessem interesse. Só que os municípios precisavam fazer os projetos e encaminhar e se habilitar. Aqui na região da Serra Gaúcha, nenhum município se habilitou. Tinha quem fez para fazer os projetos, é isso? Ninguém enviou, nenhuma prefeitura teve interesse em fazer isso. Hoje nós vemos em Caxias do Sul, nós temos uma frente parlamentar, né, na Câmara de Vereadores, que conseguiu fazer, agora está sendo inaugurado, um centro de atendimento ao autista com verba do município, que vai atender, se eu não me engano, são 80 crianças. É muito pouco? É, mas já é um monte para um local que não tem nada, né? É verdade. Vamos ver no futuro o que reserva para dentro. Quanto à sua participação como coordenadora do GT Mulheres na Política, da UAB, RS, tens que fazer quase que diariamente, né, esse trecho Bento-Porto Alegre-Bento. Isso afeta as tuas outras atribuições? Você tem alguma dificuldade para atender, por exemplo, no teu escritório ou atender até no Instituto da Virada? Na realidade, a coordenação do GT junto à OAB Rio Grande do Sul também foi um presente, né? Porque eu amo a advocacia, acredito muito na necessidade de mais mulheres na política para a gente ter essa representatividade, para a gente mudar alguns cenários que vêm desde que o mundo é mundo, né? E essa ausência em algum ponto, de repente, eu não estou no escritório, mas hoje o mundo é virtual, né? Então, claro, a gente não está no mesmo local ao mesmo tempo, né? Em vários locais ao mesmo tempo, mas isso a gente vai tendo estas outras redes de apoio. A minha diretoria do Virada Feminina é incrível, são mulheres e homens também, porque o Virada Feminina não é só de mulheres, os homens também podem participar, se associar, as entidades outras também. Então, essa equipe do Virada Feminina é incrível. Hoje também a gente tem um curso, a gente tem sempre cursos de capacitação, convênios que estão sendo feitos, toda semana tem novos convênios. Então, essa rede de apoio é extremamente importante para que eu possa estar levando as informações, trabalhando em várias áreas, né? E usando daquilo que eu tenho hoje, nesse momento, que é uma abertura muito grande de poder trabalhar e levar a voz da mulher. Muito bem. Bem, vamos para finalizar, né? Sempre se faz uma questãozinha polêmica para a gente poder ter graça nessa entrevista, senão, né, ficaria muito monótono. Então, eu gostaria de saber a sua opinião sobre o assunto que esteve em alta na mídia. Eu diria que teve dois, né? Um foi uma prisão de 6 indivíduos e que foram liberados 5 no dia seguinte, traficantes com 250 quilos de droga, e o outro, né, que esteve na mídia nacional aí, que foi aquele estupro daquela paciente na hora do parto lá, que o médico, né, anestesiava com doses elevadas e fazia sexo oral com a paciente. Então, eu queria que tu visse isso aí, até porque me parece que nesse caso do anestesista, parece não, saiu na notícia, né, que estavam invertendo os papéis. Como as enfermeiras e os médicos que desconfiavam das atuações dele durante os partos resolveram gravar e gravaram a cena, a justiça parece que não entendeu como uma prova viável e, segundo as más línguas, né, liberou o médico anestesista e quer agora processar
as enfermeiras e os médicos fizeram a gravação ilegal. Sua opinião sobre isso? Pode lascar. Vamos lá, vamos por partes. Vamos começar por esse abusador nojento, porque não tem outra palavra. outra palavra para dizer, porque E covarde, né? Porque quando a gente fala que a gente é abusada em todo lugar e a todo momento, esse é um dos fatos que comprovam essa afirmação. A mulher no parto, né, totalmente indefesa, porque ele dopou ela com a anestesia, e mesmo assim, cheio de gente, mesmo assim, ele se viu tranquilo para cometer esse ato que eu não sei nem dizer, não é nem nojento, é muito mais do que nojento, né, e criminoso. Então a gente percebe o caráter extremamente assim, não é nem machista, é de uma superioridade e de uma sensação de impunidade absurda. E isso acontece em todos os níveis, em todos os locais, infelizmente. Quando a gente ouve que não foi aceita uma gravação porque ela seria ilegal, em tese, eu não deixo nunca de lembrar o que aconteceu na última eleição presidencial. Na última eleição presidencial, a gente teve um show do Judiciário, do Ministério Público, em que trouxe todas as possibilidades ilícitas para dentro de processos judiciais, agilizaram processos para julgamento, para deixar pessoas fora da corrida eleitoral. E eu não estou dizendo aqui que estas pessoas fizeram ou não fizeram, estou falando na questão legislativa. Sempre foi compreendido que as gravações deveriam ser autorizadas pela Justiça. Mas o juiz Sérgio Moro mudou isso. E se ele mudou para um caso extremamente político-eleitoral, me parece que é um absurdo nesse momento, num caso de estupro desta forma, o judiciário trazer esta informação de que é uma gravação ilegal. De qualquer forma, a gente sempre diz na advocacia, pode até ser uma gravação ilegal, pode até retirar dos autos, mas as pessoas já viram. Então, a condenação dele, a gente nunca pode dar 100% de certeza, mas a tendência de que ele seja condenado, porque isso ocorreu, vai ter as testemunhas, né? Então, isso vai se comprovar de outras formas. Com relação a serem processadas as pessoas, processo todo mundo pode ter, né? Se é verdade, se não é verdade, isso vai se comprovar no processo. Então, isso é uma coisa que as pessoas têm que tirar um pouco do imaginário de que só é processado quem tem culpa. Não é assim que acontece, né? Então, a gente se comprova ou não comprova. Então, eles vão ter talvez a incomodação de responder um processo criminal e indenizatório, mas não imagino que eles vão ter condenação, porque o fato é inequívoco, o crime e o dano da mulher, né? Seria o caso aquele da cesta da laranja podre, né? Tira a laranja podre, o resto tudo é legal, né? Tudo aconteceu mesmo, então isso é uma situação que a gente... Então a gente tem, eu sempre falo isso lá no Ponto e Vírgula também, que eu sou bastante legalista, eu quero que a lei seja aplicada, mas que ela seja aplicada para todos. Então, se lá atrás, quando a gente estava disputando uma corrida eleitoral, podia, agora pode também. Com certeza. Senão nós estamos com os valores invertidos. 2 pesos e 2 medidas. Isso. Com relação ao teu questionamento daqui, da prisão dos traficantes, nós tivemos uma situação muito pior do que a prisão dos traficantes, que foi o Ministério Público convocar uma coletiva de imprensa. Para mim, isso não tem cabimento. Não tem cabimento um órgão do judiciário, um ator que precisa fazer
o seu papel de acusar ou de pedir absolvição, que este é o papel do Ministério Público, e se ele não estiver contente, ele tem que recorrer da decisão, como a gente faz em todos os processos na advocacia, e não chamar a imprensa e reclamar da decisão da juíza. Tu pode não concordar, tu vai recorrer, o tribunal vai te dizer se tu tá certo ou se a juíza, digamos assim, tá certa. Então, para mim, esse circo que se arma, ele é prejudicial para o judiciário, para a legalidade, para as pessoas. Porque se a gente for tirar um pouco o foco do que aconteceu, então, deveria ter entrado ou não? Eu acredito, mas eu sou advogada, eu não sou a juíza, não estou aplicando a lei, eu estou aqui de fora. Que tem que entrar, ainda mais num caso desses. Meu Deus, era óbvio que tinha droga lá. Olha a quantidade de droga que foi apreendida. Eles deveriam estar presos. Mas isso é a minha informação, é a minha opinião. A juíza entendeu que não, porque não tinha essa autorização judicial. E ela está no direito dela, a legislação diz isso. Não está contente, MP? Recorre, como todos nós da advocacia. Se a gente tirar um pouco o foco disso e a gente lembrar que a juíza é uma pessoa que mora numa cidade pequena e que os ânimos acirrados podem dar uma consequência para a vida desta mulher juíza, a gente entende um pouco da complexidade do ato que foi feito. Não é só uma decisão judicial, é a vida das pessoas que está em risco. E a gente sabe muito bem que tiveram outros casos que aconteceram, né, que não vem à tona, mas, por exemplo, o ministro do STF não veio fazer uma palestra no SIC, porque se tinha toda uma corrente dizendo que iam fazer manifestações e etc, etc, etc. Então, isso é o risco de fazer muito alarde. E eu não estou dizendo que a gente tem que ser pacífico, mas a gente tem meios para fazer isso. A gente tem o judiciário para fazer isso, a gente tem a política para fazer isso, a gente tem o nosso ativismo quanto cidadãos para fazer isso. E não simplesmente chamar e botar no ventilador, como foi. E para complementar a tua explanação sobre o caso dos traficantes que foram presos aqui em Bento, embora eu não tenha atuado no caso e nem esteja mais na cidade, nas delegacias, mas, de qualquer forma, toda a polícia, né, de certa forma, sente um pouco o desprestígio, muitas vezes, pelo trabalho que é feito, né, na busca de aumentar a segurança das pessoas. E quando se trata assim, de uma quantidade volumosa, né, de drogas apreendidas, e eu tenho certeza, né, que ninguém entrou ali naquela casa sem conhecer que lá dentro havia um crime, ou seja, havia o tráfico, e que isso ele permite, né? A própria lei do flagrante permite, né, que preso em flagrante aquele que é pego fazendo o ato, ou numa casa onde que não se pode entrar quando há suspeita de que está ocorrendo um crime lá dentro. E isso aconteceu ali, o pessoal tinha as informações de que havia droga lá e entraram, e toda essa quantidade prova de que realmente havia o tráfico. Então, eu entendo que a justiça tem que ser convencida, né, para dar uma punição mais severa para esses indivíduos, mas como delegado eu digo assim, eu tenho certeza que o delegado que presidiu esse auto de prisão em flagrante, ele mediu todas as alternativas, né, para então, no final, colocar todos eles no artigo 33 e mais 35, que é o que provoca, né, essa associação para a venda de drogas. Então, acho que nós temos aqui nesse momento, assim, eu não estou aqui criticando A ou B, a postura do MP, como tu falaste, né, eu acho que se ele recorreu ou não, se ele recorreu, deveria esperar, então, o resultado para depois se manifestar. Se o recurso fosse negativo, até poderia se manifestar de forma mais veemente, né? Mas, de qualquer forma, foi um alerta, né, assim, para que
todos nós, se no momento praticamos algum ato, né, que possa tornar nulo um auto de prisão flagrante de um volume de droga tão expressivo como esse, a gente reveja nesses casos, porque eu tenho certeza, não há como a gente deixar solto pessoas tão nocivas para a sociedade. Então, como o caso do estuprador, né? Essas pessoas têm que ser presas, têm que ser retiradas do meio social, têm que sofrer uma consequência, têm que sentir um pouco mais o peso da lei. Hoje em dia nós temos essa permissividade da lei e não é culpa de juiz aqui ou lá, é a lei. Por isso que eu sou da opinião que nós devemos mudar o Código de Processo Penal no que se diz as leis lá, os recursos, porque o Código Penal ele é interessante. O Código Penal e as leis especiais que o cercam, as penas são boas. O que ocorre é que no momento em que se vai para o processo, existem vários recursos e várias formas de prolatar no tempo essa briga, esse imbróglio, né, entre justiça, advogado de defesa e réu, e muitas vezes se transforma numa novela, quando era muito simples, né? Tem ali a prisão é 10 anos, cumpre 10 anos. E como a maioria dos países é condenado a 10 anos, regime fechado, e no período ali desses 10 anos, se ele mostrar que tem condições de voltar para o seio da sociedade, será posto de liberdade. Se não, aumenta. Em vez de diminuir, como começa com 10 e faz 5 meses já está na rua, tornando a vida das pessoas sempre com essa sensação de insegurança, essa vontade de sair daqui, procurar uma caverna e voltar lá naquele período, não tinha isso. Transforma, né, o ser humano, o homem, em cada vez mais um cara selvagem, entrando para dentro de casa, se cercando com altas cercas de arame farpado, de alarmes e inclusive de armas, né? Eu sei que tu tem um posicionamento diferente do meu sobre armas, né? O que eu acho que se toda a família tivesse um cara capacitado para ter uma arma em casa, os marginais não iam entrar, tanto é que diminuiu bastante aquele tipo de roubo que acontecia, os caras entrando nas casas das famílias, porque eles sabem hoje a maioria das famílias tem uma arma lá e se ele entrar, provavelmente ele não vai sair em pé. Isso é uma forma de amedrontar esses caras e tirar um pouco o seu ânimo de provocar tanto crime. Por isso que ocorre muitas vezes essas brigas de facções, essas brigas onde o pessoal que vende droga não consegue mais fazer os seus assaltos, aqueles que eles faziam mais contumaz, não consegue pagar o fornecedor da droga, e o fornecedor da droga simplesmente manda liquidar com o cara, né? Eles matam porque o cara não pagou ou porque pegou droga do concorrente, alguma coisa. Então isso aí nós policiais, né, temos essa visão e sempre vamos ter, né, que todo cara que é preso em flagrante deveria permanecer preso. Pelo menos um período ali, para ele sentir um pouco o que ele fez. Porque de graça ele não foi para lá. Isso aí pode ter certeza. Nesses casos, tá? Até existe flagrantes aí que os advogados já estão bem a par disso, né, e sabem como tirar os seus clientes lá, mas são presos que não vão atrapalhar a vida de ninguém. Mas esses casos, traficante, estuprador, ladrão, assassino, isso aí são pessoas que, se sair de lá, vão continuar. Vão continuar. E eu sou um defensor de acabar com a tornozeleira eletrônica, porque isso aí não atrapalha nenhum marginal de cometer os seus crimes. Sou totalmente contrário a esse regime de progressão, onde que começa fechado e 2, 3 meses depois já está no semi-aberto, no aberto. Então isso aí devia ser mudado no Brasil, devia ser mudado, e se eu puder, no futuro eu vou batalhar para que isso aconteça. Então essa é a minha posição, é claro, né, é bem diferente da tua com relação ao Ministério Público, embora eu tenho certeza que tu falou certo, eu não deveria fazer uma pirotecnia, né, de um fato que podia ser resolvido lá dentro, tá? Entre eles lá, fazer o recurso, como eles sempre fazem, né, esperar o resultado, então depois se vem o resultado, então agora vamos
vamos a público, para o pessoal saber que não foi falha minha, não foi falha de ninguém, e nem da justiça também, né? Que a lei permite que isso aconteça. E nós, tanto é que no dia seguinte, eu acho que foi uma semana depois, um dos caras já foi preso de novo com mais droga. É isso aí, não. É papo para outro podcast. Eu só vou ter que discordar de ti da questão do armamento. Isso não faz parte do meu entendimento. Vou ousar falar isso, porque tu é o especialista em segurança. Mas quando a gente fala em segurança das mulheres, é muito mais danoso, muito pior se nós tivermos essa liberação irrestrita de armamento, né? Então, não posso ser favorável a armamento. Mais arma, para mim, é mais morte de mulher. Eu não vou discordar de ti. Como eu te falei, né? Tenho certeza que a maioria desses casos onde que as mulheres são mortas com armas, essas armas são ilegais. Então, eu prego pelo controle das armas ilegais. Há uma maior fiscalização nas fronteiras, batidas nos locais, fazer com que desapareçam, diminua a capacidade desses grupos, tá, de anarquistas de vender armas dentro do nosso território, como se fosse vender bala na esquina. Então, nós temos certeza, que nem eu te falei ontem, né, dos homicídios que a gente atende como delegado, todos, com exceção daquele homicídio raiz, que é aquele da briguinha entre desafeto e o cara tem uma arma e a arma dele mata, é a arma dele. Mas os demais são tudo armas ilegais. Essas mortes que têm ocorrido aí, daquele período que eu estava ali entre 17, 18, 19, 20, que deu mais de 150 mortes, né, de pessoas, tiramos acho que umas 3, 4 que foi latrocínio, assim, mas mesmo assim latrocínio, as armas, todas elas eram armas ilegais, furtadas, roubadas, trazidas da Argentina, ou traficadas. Então, isso que nós temos que nos preocupar. Eu sou da tua opinião e pode ter certeza que a maioria das famílias, assim, onde que há essas brigas que ocorrem, a arma nunca é legalizada, com exceções, né? Claro que tem exceções, mas é claro, eu sou da opinião que para se dar uma arma tem que se investigar muito bem a criatura para saber se ela realmente tem condições de estar com aquela arma. Eu também não sou daquele de botar a arma aqui, pega aqui e vai embora. Não, vamos investigar a vida pregressa do indivíduo, ver o que ele pode acrescentar, e se não acrescentar nada de bom para a segurança, não recebe arma nenhuma, né? Isso é ponto pacífico. Isso é uma questão que ainda vai dar pano para manga. Muito obrigado, doutora Bruna, e eu espero que vocês tenham gostado desse podcast e que logo, logo vai ter mais. Doutora Bruna, com certeza voltará aqui, porque seu conhecimento é importante e a gente, então, quer dividi-lo com vocês. Obrigado, doutora Bruna. Obrigada. E mais uma vez, sinta-se em casa e volte quando quiser, a não ser que seja convocada. Então, Álvaro, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Conte sempre comigo nesse novo projeto, que eu tenho certeza que já é um sucesso e será ainda mais. Quero agradecer a todo mundo que nos ouviu e fico sempre à disposição.